Que a paz de Jesus nos envolva nesse instante, que sintamos a alegria de estarmos reunidos, trazendo as lições, os ensinamentos do nosso Mestre para a nossa reflexão. Agradeço o carinho de todos vocês, agradeço a Augusto o convite para conversar com vocês, que tenho uma estima muito grande, um amor muito grande, meus companheiros, amigos queridos do GPEC. Nos foi proposto para a reflexão a fuga ao dever e o sentimento de culpa. Dois temas muito importantes, enriquecedores, para que possamos repensar nossos conceitos e entendermos a grandeza do propósito dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. A fuga ao dever compromete muito o nosso processo evolutivo, o nosso crescimento espiritual. Porque no momento que nós nos propusemos ao retorno e diante das nossas verdades, diante de quem somos, do que fizemos, são colocadas situações para que nós possamos ali naquele instante, entender a necessidade do refazimento, do percorrer de outra estrada, de atitudes mais assertivas, a necessidade da maturidade diante das situações de vida, diante da dificuldade, diante das injúrias, das calúnias, do desamor. Tudo ali é proposto. E o amor do Pai é tão grandioso que não nos é dada nenhuma tarefa impossível de fazermos, de executarmos. Então a fuga ao dever, ela fica clara quando aqui encarnados nós nos furtamos das nossas obrigações como espírito, numa caminhada de evolução, e escolhemos fazer o que nos apraz, desrespeitando um combinado no mundo espiritual que não favorece a outro, favorece a cada um de nós. Então é necessário que entendamos que esses deveres são a grande oportunidade de exercitarmos a tarefa que nos foi colocada com tanto amor. Mas nós aqui chegamos e nós achamos que somos merecedores e dotados de toda uma atenção especial, que tudo tem que fluir da melhor forma possível, que viemos para o prazer, para a alegria, para a fartura, para as benesses, e esquecemos que nessa estrada que se chama existência, vamos nos deparar com situações difíceis que vão requerer de nós atitudes coerentes, sensatas. E muitas vezes, na grande maioria, essas situações podem trazer um conteúdo de dor, de inquietação, de sofrimento, necessário para que nós possamos fazer uma nova leitura e testar a nossa capacidade diante das dificuldades. Porque se passarmos por aqui escolhendo só o prazer, toda vez que bate a nossa porta o dever,
a responsabilidade no agir, no falar, no sentir, no executar, e nós não encaramos com responsabilidade, nós vamos ser crianças eternamente, crianças espirituais, adultos na idade cronológica e crianças a nível espiritual. Então, abdicar desses deveres, de cumpri-las, de executá-las, é abdicar da nossa própria evolução. Um espírito que ele vem imbuído de evoluir, ele entende que em qualquer momento da sua existência, seja ele bom, seja ele ruim, seja ele difícil, seja ele prazeroso, seja ele solitário, nós contamos com a presença de Deus. Nós contamos com o Mestre nos iluminando, nos aconselhando e exemplificando para nós com uma clareza tão grande qual o caminho a seguir. Nós temos os benfeitores espirituais nos dando sustentação, então nunca estamos sós. Mas no momento que nós abrimos mão dos deveres, nós vamos estar criando um vínculo com aqueles espíritos que, como nós, preferem agir na irresponsabilidade. O dever do homem que se aproxima de uma mulher e que tem que pensar nela, por mais que exista o desejo, ele tem que ter o discernimento de compreender a responsabilidade dele para com aquela irmã, para o passo que ele vai dar. A mãe que abandona o seu filho, o pai que abandona, o homem ou a mulher que trai o seu parceiro, que confiava, que amava, que cuidava. Então são deveres que nós abdicamos naturalmente e achamos que nada fizemos. Caluniamos as pessoas, colocamos numa situação difícil, minamos a confiança desta pessoa diante das outras, somos maledicentes, somos egoístas, não somos caridosos. Tudo isso fortalece o aspecto principal de um dos temas da tarde, que é abdicar dos deveres. Para que eu fale, para que eu relate um acontecimento, eu preciso ter conhecimento. Eu não posso ouvir e sair acrescentando. Eu não posso desrespeitar aquilo que eu ouço, porque veio de alguém, de uma situação que feriu, que machucou um irmão. Eu não posso ignorar, mas eu tenho que ter responsabilidade. Se percebêssemos e tivéssemos como um dever nosso observar o nosso irmão nas suas emoções, observar o que lhe fere, observar o que lhe machuca, o que lhe deixa triste, o que o faz desistir, talvez não tivéssemos tantos suicídios. Porque o nosso olhar é um olhar que traga para nós prazer. E olhar um irmão em sofrimento não é prazeroso. Olhar um irmão inquieto, depressivo, revoltado, não é prazeroso. Mas é necessário. Este olhar, quando ele se vincula a um sentimento de amor, pode salvar vidas. Como também este olhar irresponsável, inconsequente, pode vir atrelado a um sofrimento maior para aquela criatura. O olhar que dirigimos a nós mesmos, quantas vezes nos depreciamos, quantas vezes nos elogiamos em excesso, nos achamos importantes demais, é porque este olhar
ele está fora do foco. Ele está fora de uma compreensão real das situações. Então, o dever do trabalho é uma ferramenta de crescimento para nós. O dever para com os filhos, o dever para com a família, para com os amigos, para com o trabalho espiritual, para com a casa que trabalhamos, o dever para com a nossa sociedade, o dever de exemplificar, o dever do silêncio diante do irmão que brada, pois está em desequilíbrio, o dever da palavra de força e de coragem diante daquele que é apático, não consegue emitir o que ele deseja. Então, todas essas situações nos levam à compreensão de que abdicar dos nossos deveres é abdicar de trilhar na estrada reencarnatória, disposto a modificar um cenário, a refazer uma caminhada, a ter atitudes mais assertivas e ter um comportamento moral que sirva de exemplo para aqueles que trilharem conosco. Não gostamos de ter obrigações. Ouvimos muito isso. Detesto ter obrigações. Mas disciplina é algo que nos encaminha ao crescimento. A disciplina, a pontualidade em chegar, em fazer, em executar tarefas. A disciplina no silenciar, no falar, no ouvir. Vocês já pensaram? No momento de um atendimento fraterno, a pessoa está diante de nós, sofrida, precisando de apoio, precisando de carinho, mas precisando de alguém que ouça de forma consciente, equilibrada, porque ali vai haver um relato que se nós não tivermos equilíbrio suficiente, em vez de ajudá-lo, nós vamos prejudicar. Aquela pessoa não vai estar só, muitas vezes, com ela estão ligados aqueles espíritos que têm compromisso, às vezes de muitas e muitas e muitas encarnações. Então, executar as tarefas com responsabilidade é abraçar o dever. Abraçar o dever de uma forma tão ampla que quando algo você deixa de fazer, você se sente incomodado. Não é o outro que vai precisar reclamar de você. É que você não fica bem. Então é um hábito fazer as nossas tarefas, executá-las com responsabilidade, com amor, elas vão ficando suaves. Por mais difícil que sejam, nós vamos executar com alegria. Não podemos ir trabalhar, um trabalho que precisamos para a nossa manutenção, não só financeira, não só a manutenção material, mas a manutenção da mente, do equilíbrio, para que tenhamos funcionando esta mente com novidades, conhecendo novas pessoas, observando situações diversificadas. Se não agimos dessa forma, o que vamos poder levar ao retornar ao mundo espiritual? Nós vamos nos sentir, talvez não nos sintamos aqui, mas chegando lá, nos sentiremos falidos. Sentiremos aquela pessoa que colocou na mala tudo que gosta, tudo que necessita, e ao abrir a mala está vazia porque alguém abriu e levou tudo. Então nós não podemos deixar que este vazio tome conta de nós. Então abraçar os deveres é a oportunidade de crescer. Abraçar os deveres é a oportunidade de servir. É a oportunidade da autoanálise, é a oportunidade do autoconhecimento, da autoiluminação. Porque quando abraçamos os deveres, abraçamos um dever primordial. É o dever de nos transformar através da reforma. Esta reforma íntima cantada em verso e prosa. Então não podemos, em momento nenhum, nos distanciar desta condição maravilhosa que Deus coloca para todos nós.
que é trazer o dever, mas de forma consciente, grata e feliz, vendo nas tarefas que temos que executar a grande oportunidade de transformar esses espíritos que somos nós e que já caminhamos em muitas e muitas e muitas existências, perdidos numa estrada sem saber que rumo tomar. Então não devemos abrir mão do dever. O dever para com o filho deficiente, o dever para com o colega que é irracível, que muito cedo já chega procurando com quem brigar, o dever para com o companheiro, a companheira difícil, o dever para com o irmão que nos persegue, que nos calunia, que atormenta nossas existências, o dever para com aqueles que nos amam, os nossos pais, não deixando de cuidá-los quando já idosos precisam tanto do nosso amor, da nossa compreensão. Então esses deveres nos levarão a uma condição de alegria, de realização. E à medida que formos tendo essa compreensão que através desses deveres que nós desempenhamos a verdadeira tarefa ao qual viemos para desempenhar, que nós vamos criando hábitos saudáveis e passamos a ter a compreensão maravilhosa de que apesar de tantos deveres, Deus nos dá todo o direito de fazermos melhor. Quando nos ama, quando nos acolhe, quando confia em nós. Que maravilha! Então, atrelado a esses deveres estão conquistas. Conquistas maravilhosas, mas conquistas reais. Conquistas que não nos fazem chorar, sofrer, ficar ressentidos, porque nós trabalhamos para trazer estes momentos para a nossa existência. Nós nos propomos a isso. Estamos sempre desejosos de sermos melhores. E através deste exemplo belíssimo do Mestre Jesus, nosso modelo e guia, nós percebemos que a tarefa é difícil para nós, espíritos comprometidos, inferiores, mas não é impossível, porque nós temos um modelo perfeito que nos dá toda uma condição de que possamos identificar quando a caminhada está equivocada. Nós temos na nossa consciência as leis de Deus. Então eu digo sempre que são sensores que nos encaminham para o lugar certo, para o equilíbrio, para a razão, para o fazer bem feito, para o respeitar aquilo que fazemos, para a valorização real do nosso ser. Então esses deveres nos trazem a uma condição de descoberta que somos melhores que ontem e podemos ser melhores amanhã, mas que tenhamos amor às tarefas que chegam para nós. Que tenhamos sempre a abertura mental para a compreensão, que tenhamos grandeza de coração para abraçar deveres que são pesados, são difíceis. Quando recebemos um espírito que, como inimigo, trilhou várias existências e olha ele novamente, nascendo junto de nós, para que precisemos educá-lo, amá-lo, cuidar. Mas que maravilha quando descobrimos o amor imenso que sentimos por aquele ser, que nós não temos nem de longe a verdadeira ideia. Por que nós temos tanta dificuldade com esta criança? Porque em vez de cuidar, a gente tem vontade de abrir a porta e dar a primeira pessoa que passa. São compromissos. Mas ali está um dever
que é libertador. E se fizermos com amor, com naturalidade, se não nos furtarmos desta tarefa, teremos com certeza a alegria de que, mesmo que não seja nesta existência, em outras existências, nos encontrarmos diante desses irmãos com as nossas consciências bem mais tranquilas. Então vamos abraçar o dever e os deveres que são necessários para cada um de nós. Vamos agradecer a Deus todas as dificuldades, mas também os deveres prazerosos. Porque quando amamos, é com prazer que fazemos as nossas tarefas. Não existe castigo, Deus não castiga ninguém. Existem escolhas que são feitas por nós. E vamos nos empenhar para que possamos escolher, reencarnar e provar para não, no nosso mau hábito de fugir dos deveres, nos ser imposto uma reencarnação expiatória. Então, ao dever todos nós, ao dever da tarefa no bem, ao dever para com nossa saúde, ao dever para com nosso irmão, nosso trabalho, com a sociedade, o dever de sermos melhores, mensageiros sempre de coisas positivas, mensagens de alegria, de refazimento, de coragem, de fé, são deveres que nós devemos abraçar. E aí tem, de uma forma muito especial, a abordagem sobre o abrir mão dos deveres e o sentimento de culpa. Ora, se reencarnamos com o propósito de refazer e estamos burlando, postergando esse trabalho, o que é que acontece conosco? Naquela situação que eu deveria colocar amor, que eu deveria ter a certeza de me empenhar para conseguir, eu abdico. E o que vem em consequência disso? O sentimento de culpa. Que Joana nos fala de uma forma muito especial, que o sentimento de culpa é uma catarse que é feita. Mas essa catarse, ela precisa ser feita, mas precisa ser bem observada. Porque quando nós temos a consciência de que erramos, e este erro nos traz dor, sofrimento, inquietação, insônia, é normal. Estamos fazendo a catarse que nos fala a nossa querida Joana de Ângeles. Mas é necessário que tenhamos o equilíbrio para que não deixar que esse sentimento de culpa aloje em nossa consciência e nós não conseguimos prosseguir. Então é necessário que sintamos a dor. É necessário que sintamos a tristeza. Porque fizemos algo que não combina com nada de bom. Fizemos algo que nos tira totalmente da conexão com Deus. Fizemos algo que nos distancia do nosso modelo, que é o Mestre Jesus. E isso incomoda, mesmo que não externemos, incomoda. Então essa catarse é necessária ser feita. Porque se não existisse isso, nós seríamos robôs, máquinas, não seríamos seres humanos. E essa capacidade do espírito de discernir, ela nos é dada. Quando o Pai nos cria, quando o Pai nos criou, nos deu a capacidade do discernimento.
nos deu a capacidade da escolha. Isso faz parte, isso é do nosso espírito. Então, esta capacidade de discernimento, ela nos faz perceber quando nós temos uma atitude louvável, uma atitude correta, uma atitude coerente e quando nós agimos mal contra nós mesmos ou alguém. A pessoa que se droga e depois que ela se droga, naquele momento ela tem aquela curtição da droga, como eles mesmos dizem, né? Que é uma viagem. E depois, quando aquilo passa, ela entra em prostração e ela fica num quadro de total depressão. Ali se instala o momento da culpa. Naquele instante, ela buscou a droga pelo sentimento de culpa, dos processos que ela não consegue encarar, enfrentar, resolver. E ela entra nesse sofrimento, desse sentimento de culpa, quando ela percebe que mais uma vez ela se entregou. É quando nós dizemos a nós mesmos, eu não vou fazer mais, e continuamos fazendo. Então, o sentimento de culpa, inicialmente, a priori, é maravilhoso que sintamos, porque é um alerta. É o alerta de que não fizemos como deveríamos ter feito. Que não fomos suficientemente verdadeiros com nossas atitudes. Que faltamos com a caridade para conosco e para, muitas vezes, com os nossos irmãos. Então, após esse sentimento que pode levar horas, dias, mas não pode levar anos, não pode levar uma existência, porque isso já se caracteriza como um quadro de processo de doença mental, desequilíbrio mental. Porque você vai alimentando, retroalimentando e como alguns psicólogos utilizam a linguagem do ruminar, do pensar naquilo o tempo todo, essa construção lhe paralisa e emperra seu processo evolutivo. Então nós não podemos nos atrelar ao sentimento de culpa. Nós temos que, ao sentir culpa das nossas atitudes equivocadas, nós temos que fazer uma caminhada diferente. Voltar a um ponto em que nós possamos dar uma partida com atitudes diferenciadas. Entender a situação. Nos imbuir da humildade do pedido de perdão. E do auto-perdoar-se. A gente não só erra com o outro, a gente erra tanto com a gente. A gente se pune tanto. Somos tão orgulhosos que diante de uma falha que poderia ser pedido me desculpe, me perdoe, eu não fiz por mal, você nem pede desculpas, você nem se modifica e fica se martirizando. Então, Joana nos convida a não abraçar esse tipo de situação. Não deixar que a culpa se instale. Usar esse sentimento de culpa para que ele impulsione um desejo de seguir e de fazer diferente. A mãe que aborta, se ela ficar presa naquela situação, onde quando ela cai em si descobre o que fez, aquele desespero de ter tirado a vida de um filho, ela não vai para lugar nenhum. E ela vai comprometendo cada vez mais as oportunidades que lhes foram oferecidas para que ela possa evoluir. Então ninguém ajuda de forma alguma, ninguém ajuda. Nem se autoajuda, nem ajuda o outro, instalando sentimentos de culpa. É necessário, como seres espirituais desejosos de crescer, que tenhamos consciência dos nossos atos. Um sorriso alegre, um sorriso largo, uma satisfação interior, aquele
acarinhar do coração, do sentimento, quando fazemos algo maravilhoso. Alguém que nos diz que somos importantes, alguém que nos diz que sente muito nossa falta, alguém que fala que nossa presença calma, alegra, é maravilhoso. Mas nós não podemos nos furtar de transformar quando alguém nos diz: você é do jeito que é e nunca vai mudar. E aquilo fica martelando na nossa cabeça. Nós não vamos para lugar nenhum. A pessoa vai continuar tendo a opinião que ela tem de nós. E o pior, nós aceitamos o que ela enuncia e trazemos para a nossa verdadeira opinião de nós mesmos. Então não devemos abdicar dos deveres para que não nos sintamos em culpa. Não devemos nos sentir super-heróis, somos pessoas frágeis. Somos pessoas que temos atitudes grandiosas, mas temos atitudes pequenas que nos envergonham. Mas diante desse processo de construção, onde erros e acertos caminham para a par, nós não podemos esquecer que a nossa melhor escolha é fazer e procurar cada vez mais fazer tudo da melhor forma possível. No momento que percebemos que falhamos, que tenhamos compaixão, que tenhamos autocompaixão, que possamos perdoar, que possamos ter o auto-perdão. É um exercício que nos conclama a nossa veneranda Joana de Ângeles. Na sua obra psicológica, que está sempre nos chamando a atenção para que não estacionemos no sentimento de culpa, para que entendamos a necessidade de prosseguir, que diante de um gesto de desamor, nós podemos plantar uma semente de amor. Que diante do filho que abandonamos, nós possamos sofrer aquela dor, porque nossa consciência clama por isso, mas que possamos, a partir dali, nos comprometer a ajudar uma criança para que ela trilhe no caminho do bem. Para cada atitude equivocada, uma atitude de amor. Isso é caridade conosco, é caridade com o próximo. Então não instalemos em momento nenhum das nossas existências, não fiquemos parados na culpa. É necessário que a gente vivencie, faça essa catarse, mas ela precisa ser breve, para que ela não mine todo o nosso sistema de emoção e faça com que não tenhamos uma visão clara da verdadeira situação. Nós não vamos recuperar ninguém acusando e lembrando o fato ruim que ela fez. Nós vamos recuperar alguém quando nós conseguimos que essa pessoa entenda que na sua composição ela fez escolhas. E muitas escolhas foram de acordo com a própria condição espiritual. Então não foram escolhas apropriadas, devidas. Mas é como nós falamos na linguagem popular, não chorar pelo leite derramado. Limpa o fogão, coloca um leitezinho novo para ferver. Mas só que desta vez eu não vou sair e deixar o leite chegar ao ponto de ferver, derramar e sujar tudo, porque eu já tive uma experiência anterior. Então nosso compromisso cada vez que reencarnamos é entendermos que precisamos ficar mais espertos, perceber com mais clareza quando estamos saindo de uma rota segura que nos levará ao encontro de Jesus. Então isso é importantíssimo. Não trabalhar as nossas dificuldades de uma forma que nos prejudique.
A crítica construtiva eleva e engrandece. A crítica mordaz, ela anula e destrói. É muito comum alguém chegar e dizer, olha, deu tudo errado o que eu ia fazer, mas não venha me dizer, bem que eu lhe avisei. É muito característico nosso. É falta de caridade, mas é característico nosso. Naquele momento, este irmão não precisa das palavras, bem que eu lhe avisei. Precisa de nós, naquele momento, é acolher. E entender que ele deu o melhor de si. Que ele fez aquilo que ele estava apto a fazer. Então não sintamos culpa, sintamos desejo de continuar. Não achemos que as tarefas são difíceis demais, abracemos as tarefas e confiemos na nossa capacidade de executá-las. Felizes daqueles que têm a compreensão de que quanto mais árdua é a caminhada, mais libertadora ela é. Porque quando ficamos a brincar de viver, esquecemos da grande importância do estar aqui e agora, neste planeta, encarnado, da maravilha que é podermos fazer este exercício novamente. Quantos espíritos não têm essa oportunidade? Então, que cada um de nós compreenda que não somos perfeitos. Eu estou aqui a falar com vocês. Quantos vão ouvir e vão se sentir tocados com a mensagem de Jesus? Quantos vão achar que a mensagem é rica, mas que Vitória não soube trazer nesse conteúdo de riqueza? Natural, Vitória é imperfeita. E no momento que executa uma tarefa, executa dentro da sua condição espiritual. Mas qual é o importante nesse momento? Para que coloquemos o tema bem no centro. Não importa que não saia perfeito. Importa você estar imbuído da tarefa. E dar o seu melhor. E fazer o seu melhor. Porque eu poderia dizer, não faço. Não sei fazer. Não tenho muita prática. Quando a Casa Espírita abrir, eu volto para fazer a palestra. E eu estaria deixando de vivenciar esse momento maravilhoso com todos vocês. Eu deixaria de ter essa alegria de estudar o Evangelho de Jesus. Eu deixaria de ter esses momentos com Joana, que nos fala lindamente dos processos emocionais de cada um de nós, dos nossos comportamentos equivocados, da capacidade que temos de deixar desabrochar tantos talentos que são nossos, dados por nosso Pai querido. Então, é abraçar o dever. Quanto a executá-la com perfeição, entendamos que estamos na caminhada evolutiva. Que precisamos de outras encarnações. Que precisamos burilar essa pedra bruta que somos cada um de nós. Mas que temos exemplos contundentes, maravilhosos e luz que se faz em nossas caminhadas. A luz do Mestre Jesus, dos benfeitores espirituais. O amor da Mãe Santíssima, a divina presença habitando em nós, o amigo querido que nos socorre, que nos ampara, a família que nos acolhe no momento de dor, aquele que se distancia e nos deixa seguir sozinhos, mas que maravilha nos oportunizou descobrirmos quão corajosos somos e quão amados. Então, essa sustentação emocional é importante para que
diante das nossas dificuldades, diante dos nossos equívocos, possamos levantar a cabeça e pedir ao Pai que nos oportunize o refazimento, que nos dê a coragem necessária para que possamos estar sempre dispostos a abraçar o dever para conosco, o dever para com o nosso crescimento, o dever para com o nosso corpo físico, o trabalhar nossas emoções e exemplificar sempre a grandeza de Jesus em nossa caminhada, em nossa jornada. Nunca esqueçamos isso. Quando Jesus diz à mulher adúltera, vá e não peques mais, ele diz a ela, retira a culpa. Não carregue culpa, refaça a caminhada. Então, o sentimento de culpa, estudado com mais profundidade, muitas palestras, muitos livros bons, quanta coisa a gente aprende sobre sentimento de culpa, nos processos gravíssimos de paranoias, de psicoses, processos depressivos, processos de síndrome de pânico. Quando nós nos debatemos sem coragem do enfrentamento e acabamos numa briga interna tão feroz que dificultamos a libertação desses processos tão perniciosos. Então, sentir culpa, não. Sentir que somos estudantes nessa escola que se chama Planeta Terra. Que as nossas lições ainda não são lições bem feitas, impecáveis. Nosso caderno está borrado, apagamos, fazemos de novo, apagamos, fazemos de novo. Não está bonito. Nós gostaríamos daquele caderno impecável. Mas não podemos esquecer que o mais importante é que cumpramos com os nossos deveres, tendo a consciência de que estamos abertos ao trabalho com Jesus, tendo a consciência que nada chega para nós por acaso, nada, nenhuma situação, nenhum encontro com pessoa, seja ela quem for, é por acaso, tudo tem um propósito. Então, que abracemos o dever de forma incondicional. O dever para conosco, o dever para com nossa família, para com nossos amigos, para com os nossos colegas, o dever para com o desconhecido, o dever para com a sociedade ao qual eu faço parte. Agradecendo sempre no final do dia, no momento que vamos nos recolher, orando e agradecendo a oportunidade deste exercício diário, fazendo esta catarse, mas de forma amorosa, cuidadosa, criteriosa. Porque precisamos ser mais assertivos. Precisamos imitar aqueles que fazem tudo com muito amor. Precisamos imitar aqueles que se dedicam ao bem e abdicam das suas próprias vontades. São tantos exemplos maravilhosos. Precisamos nos perguntar o que fizemos de bom, o que precisamos fazer melhor, para que amanhã, quando despertarmos, sejamos mais agradecidos,
tenhamos nossas consciências mais leves e possamos dizer em oração ao Pai que nos fortaleça, que nos capacite cada vez mais para que possamos cumprir com os nossos deveres, entendendo que o maior direito nosso é retornar ao mundo espiritual, levando uma mensagem de essência e de verdade. Quando descortinarmos no mundo espiritual as nossas tarefas, que elas fiquem claras e que sintamos alegria de termos feito nossa lição de forma mais bem feita do que na encarnação anterior. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos abençoe, e peço a cada um, não abracem nem tragam para suas existências a culpa. Tragam o desejo do refazer, a coragem para refazer. Sejamos resilientes. Sejamos aqueles que exemplificam o amor de Jesus. Sejamos aqueles que têm coragem para dizer, diante dos meus equívocos, dos meus erros, me ajuda, Jesus, que eu possa refazer. Nunca desistindo e nunca abdicando de qualquer tarefa, por mais difícil que ela seja. Seguir quando o convite é para seguir. Deixar lá atrás, no passado, situações que não vão nos ajudar no presente. Fazer novas construções. Ter novo entendimento. E fechar com chave de ouro nossa encarnação, dizendo ao nosso Pai Maior, ao Mestre Jesus, que estamos abertos. As tarefas, estamos abertos ao cumprimento dos deveres e que estamos felizes, porque esta doutrina nos mostra quão maravilhoso é sentir que estamos no caminho certo. Então, caminhando com Jesus, trabalhando nossos processos, deixando a culpa o tempo suficiente para surgir em nós a vontade de refazer, de reconstruir, de reparar, de ter um entendimento maior, mas não deixando que ela nos puna, nos deixe na inércia e inaptos diante de tantas necessidades tão importantes para cada um de nós. Sejamos luz, sejamos paz, sejamos fortes, porque somos co-criadores, filhos de Deus, capazes de tudo fazer quando nos imbuímos da boa vontade, do desejo maior e quando não fechamos os olhos ao nosso modelo lindo, perfeito, maravilhoso, puro amor, pura luz, puro refazimento. Com Jesus, transformamos culpa em trabalho no bem, em gesto de amor, em prática de caridade. Com Jesus, abraçamos todos os deveres e agradecemos por ter tantas tarefas a cumprir e tantas alegrias por esta semente jogada com amor e que com certeza nos darão frutos de uma beleza indescritível, saborosos, belos e em abundância. Que Jesus, sempre presente em nossa caminhada, nos guie para a estrada da verdade, do amor, da caridade, para uma estrada de luz, para uma estrada onde todos nós estamos nos esforçando para caminhar.
Caminhar com os ceareiros, com aqueles que trabalham, com aqueles que vibram uma energia de amor. Muita paz, muita luz, coragem, o momento pede. Ação no bem e regeneração. Muita paz, meus irmãos, muita luz. Que Deus nos abençoe.